Oitava entrega de atividades, História e Geografia. Continuando com os nossos estudos em História e Geografia sobre as Olimpíadas. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre as Olimpíadas de 2021. Porque, galera, as Olimpíadas não era para ter acontecido esse ano, e sim o ano passado, tá? Em 2020. Então, vamos acompanhar aqui a leitura do texto. Vou começar então. As Olimpíadas 2021 deveriam ter acontecido no ano passado. No entanto, isso não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19. Então, como vocês já sabem, né, em 2020 nós tivemos a pandemia, onde tudo mudou, né? A vida de todas as pessoas mudaram, nós ficamos muito tempo em casa, né? Tanto é que várias crianças nem retornaram ainda à escola, né? Ao ensino presencial. Nós continuamos usando máscaras, foi necessário desenvolver vacinas, não é mesmo? Então a vida de todo mundo mudou. E com isso não foi possível realizar as Olimpíadas ano passado, ficando para esse ano. Tudo bem? A edição 2021 dos Jogos Olímpicos está prevista para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. Certo? O evento acontecerá em Tóquio, no Japão. Então, o Japão é o país, Tóquio é a capital. Tudo bem? Vai ter uma pergunta que vai estar questionando isso. Qual é o nome do país? Não vão marcar Tóquio, tá, gente? É Japão. Continuando. De acordo com o comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio, torcedores estrangeiros não poderão entrar no Japão durante os Jogos Olímpicos. Desse modo, não haverá público estrangeiro nas Olimpíadas, certo? Então, quem é de fora do Japão não vai poder ir ao estádio, terá que acompanhar pela televisão. Por que isso, gente? Olha só. Trata-se de uma medida que tem por objetivo evitar a disseminação da pandemia do coronavírus em diversas partes do mundo. Então, por que é que os torcedores estrangeiros não vão poder ir aos estádios para estar assistindo, gente? Para que o coronavírus, né, o Covid-19, não se espalhe por todo o mundo, certo? Então, porque o que acontece? Eu sou brasileira, certo? Eu vou lá em Tóquio assistir. De repente, eu fui contaminada. Eu volto para o Brasil doente e passo a doença para cá. Então, para evitar isso, quem mora fora do Japão não poderá assistir lá nos estádios. Tudo bem? Então, por isso que não pode. Os ingressos comprados por residentes no exterior, ou seja, por quem mora fora do Japão, para as Olimpíadas serão reembolsados. Então, quem mora fora do Japão comprou os ingressos para assistir, agora não pode ir, certo? Que é uma medida, né, para evitar a contaminação. Então, o que é ser reembolsado? Vai ter o dinheiro de volta. Então, o valor que você pagou pelos ingressos, você vai receber de volta. No entanto, não haverá nenhuma compensação financeira para quem já tinha reservado hotel para acompanhar as competições esportivas no solo japonês. Então, o que ele explicou aqui para nós? Quem reservou hotel não vai ter seu dinheiro de volta, tá? Vai receber apenas o dinheiro dos ingressos. Tudo bem? Aqui a gente colocou esse trecho só para vocês, a título de curiosidade, tá? Para vocês ficarem sabendo. Com o objetivo de assegurar mais seguranças aos atletas, vamos marcar aqui essa parte. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio fará testes diários de Covid-19 em todos os esportistas. Além disso, eles farão 2 testes de Covid antes do embarque para o Japão. Vale destacar que todos os participantes estão proibidos de utilizar o transporte público em Tóquio.
A medida visa assegurar mais segurança às pessoas envolvidas no evento, pois elas evitarão aglomerações em solo japonês. Ah, então eu fui selecionado, eu sou um atleta, fui selecionado para as Olimpíadas em Tóquio. Vejam quantas coisas os atletas terão que seguir, certo? Então, todos os dias esse atleta ele vai fazer teste de Covid. Todos os dias, ou seja, do dia 23 ao dia 8 de agosto, tá? Pra quê, gente? Pra saber se ele está infectado ou não. Porque se ele está infectado, ele pode estar no meio das outras pessoas competindo? Claro que não, não é mesmo? É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Se você está infectado com o Covid-19, você não pode nem sair de casa, você tem que cumprir a sua quarentena. Tá? Então, olha, vamos voltar aqui. Então, o que os atletas terão que fazer? Todo dia teste de Covid. Antes de chegar no Japão, eles terão que fazer 2 testes. Então, vamos pegar os atletas brasileiros. Antes de entrar no avião para o Japão, eles terão que fazer 2 testes. Para quê? Para comprovar que eles não estão infectados pelo vírus. Porque se tiver infectado, nem entra no avião. Tá? Provavelmente, gente, esses 2 testes não são no mesmo dia, certo? E, além disso, os atletas, né, quem vai participar lá das Olimpíadas não pode utilizar o transporte público, ou seja, terá que ter ônibus, né, as delegações, né, brasileira, dos Estados Unidos, da Rússia, terão que contratar o seu transporte para quê? Para evitar aglomerações, certo? E para evitar que, caso alguém esteja doente ali, passe para as demais pessoas, certo? Segundo a Universidade de Oxford, do Reino Unido, o Japão já registrou 700 mil casos e 11,9 mil mortes decorrentes da pandemia do coronavírus. O país enfrenta a 4ª onda da pandemia e está com um ritmo lento de vacinação. Então, o que é isso, gente? Houve vários, né, casos de Covid, muitas mortes e a vacinação está acontecendo devagar, certo? Onde apenas 2% dos japoneses foram vacinados. Todas essas questões ameaçam a realização das Olimpíadas. No entanto, o Thomas Bach, que é o presidente do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, garante que até o momento a realização dos Jogos nos meses de julho e agosto está confirmada. Tudo bem? Então, está confirmado que sexta-feira que vem iniciam as Olimpíadas. No entanto, né, os atletas terão que seguir esses protocolos, fora o protocolo de utilização de máscara, de álcool em gel, manter o distanciamento, não tocar nas pessoas, tá? Que é coisas que a gente já está acostumado a fazer. Agora nós vamos ler o texto que vai falar um pouquinho sobre as características da população e do relevo lá do Japão. Então, vou começar a leitura aqui, ó. O Japão é um país composto por milhares de arquipélagos. Arquipélagos, pessoal, é um conjunto de ilhas, tá? Ao final do texto, a professora vai colocar a imagem do mapa do Japão, tudo bem? Para vocês entenderem melhor. Seus aspectos marcantes são as altas densidades demográficas, o desenvolvimento científico e o relevo acidentado. Então, altas densidades demográficas, o que significa isso, pessoal? Que tem muita gente, tá? Tem muita gente para pouco território, tudo bem? Desenvolvimento científico é porque lá no Japão a tecnologia é muito mais avançada do que aqui no Brasil, tá? E relevo acidentado, o que é o relevo? São planícies, montanhas, certo? Relevo acidentado quer dizer que há muita irregularidade, tá? E nós vamos ver que essa irregularidade no território, ou seja, pensa aí no quintal da casa de vocês. Ele costuma ser reto, não costuma? A gente chama de plano. Tá? Então, lá no Japão, existe pouca parte plana, tudo bem? Então, o que acontece? Tem dificuldades, né, em você construir casas em montanhas, em construir casas em depressões,
que são depressões? São aqueles buracos, né, que a gente encontra no terreno, tudo bem? Então, por isso a gente chama de relevo acidentado. Está situado no Oceano Pacífico e localizado no extremo leste do continente asiático. Então, qual é o continente que pertence ao Japão? O continente asiático, certo? E o Japão é banhado pelo Oceano Pacífico. O território japonês possui uma área de 377.899 quilômetros quadrados. Esse km2 significa quilômetro quadrado, onde reside uma população de 127,3 milhões de pessoas. A densidade demográfica é de 336,8 habitantes para cada quilômetro quadrado, ou seja, bastante, né? A população japonesa é uma das maiores do mundo e sua densidade demográfica, número de habitantes por área, é também uma das mais elevadas. Olha só o exemplo que ele vai dar comparando com o nosso país. O Brasil, por exemplo, possui uma densidade demográfica que não ultrapassa os 24 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos observar? Então, o Brasil, olha só, tem 24 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a cada quilômetro quadrado nós temos 24 habitantes, certo? Olha o Japão, a cada quilômetro quadrado 336, tá? Então, é muito mais do que aqui no nosso país. Tá? No entanto, nós sabemos que o Brasil é muito maior do que o Japão. Nós temos mais território do que o Japão. Lembra que agora há pouco a professora falou que a questão do relevo, né? Do estilo que é o país em relação à terra, né? Possui muitas montanhas e que isso dificulta a moradia, tá? Por isso que essa questão do relevo acidentado é um problema para eles, tudo bem? Que nós vamos ver agora, ó. Essa elevada concentração de pessoas, somada ao fato do Japão possuir uma grande quantidade de áreas inclinadas e montanhosas, tá? Por isso, relevo acidentado, onde não é possível a moradia, torna-se um grande problema para o país. Então, qual é um dos grandes problemas do Japão? As áreas inclinadas e montanhosas, tá? Onde não tem como você construir uma moradia. Então, por isso, quando a gente pesquisa vídeos no YouTube lá do Japão, nós costumamos ver casas muito pequenas, tá? Apartamentos muito pequenos, onde cama vira mesa, mesa vira tábua de passar. Por quê? Porque eles precisam aproveitar o espaço. Tá? Então, uma das grandes preocupações do Japão é onde colocar esse monte de população, sendo que eles têm esse problema das áreas inclinadas e montanhosas, tá? Embora a demografia seja considerada uma grande questão nacional, ou seja, é uma grande questão nacional, quer dizer o quê? Que é muito importante para o país, que o país pensa muito nessa questão, tudo bem? Demografia, nós já sabemos que é a questão de muitas pessoas para pouco espaço. O crescimento vegetativo é negativo, ou seja, o Japão vai perder do seu número de habitantes em virtude das baixíssimas taxas de natalidade. Professor, o que é isso? Natalidade é o nascimento, tá? Então, o que ele explicou aí para nós, pessoal? Que nascem poucas crianças no Japão, tá? Então, nós podemos dizer que o Japão tem uma população mais idosa. Por quê? Porque a qualidade de vida é muito boa, tá? Então, as pessoas vivem por mais tempo. E os casais lá no Japão tendem a ter menos filhos ou nenhum filho, tá? Por outro lado, isso gera outro problema demográfico e econômico, o envelhecimento populacional. Haja vista que as taxas de mortalidade são baixas e a expectativa de vida da população japonesa é uma das mais elevadas do mundo. Ou seja, a média que um idoso vive lá
até os 83 anos, tá? Que foi o que a professora acabou de falar, né? Então, lá no Japão nós temos mais idosos do que crianças, certo? E isso, de certa forma, acaba gerando um problema lá para os japoneses. Por quê? Ter crianças é muito importante para um país, né? Porque é um ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce, desenvolve e falece, tudo bem? Com isso, o número de aposentados, de idosos aposentados é elevadíssimo, ou seja, é muito alto, o que ocasiona o surgimento de problemas em ordem de previdência. Isso aqui é ordem de previdência, está relacionado à aposentadoria, tá? Então tem muito idoso aposentado e esse dinheiro ele tem que sair dessa previdência, certo? Esse texto aqui foi colocado como título de curiosidade para vocês, tá? Quem tiver interesse, pesquisa vídeos sobre o Japão. Tem muita coisa interessante lá no YouTube. Aqui nós temos o mapa do Japão, tá? Onde a professora tá com a setinha aqui, ó, é o mapa mundi, tá? E nessa bolinha vermelha é onde o Japão está localizado no mapa mundi, tudo bem? Vejam aqui, ó, que ele é banhado por água, tá? Por todos os lados, por isso que ele é um arquipélago, né? Arquipélago, conjunto de ilhas, ó, temos uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, tudo bem? E vejam o tamanhozinho que é o Japão. Aqui, ó, desse lado, nós temos o Oceano Pacífico, tá? E aqui nós temos o Mar do Japão. Vejam que aqui, ó, em branco nós temos Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Rússia. São os países que ficam próximos do Japão.